Olá, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante para a comunidade. São os preços dos medicamentos que terão reajuste de 5% a partir dessa segunda-feira, dia 31 de março. A mudança já foi oficializada após publicação no Diário Oficial da União. E para explicar melhor para a gente o que é que isso implica no bolso do consumidor, a gente conversa agora com o Juliano Pessoa, ele que é especialista em direito de saúde e vai trazer esses detalhes para a gente. Já tem um prazo para quando esse aumento vai ser repassado para os consumidores nas prateleiras? Olá, satisfação participar do programa. Veja só, existe o prazo de autorização, né? Então, já foi autorizado formalmente esse reajuste, mas não significa dizer que os consumidores terão de pronto esse repasse efetuado lá na gôndola da farmácia. Então, algumas farmácias, às vezes, por estratégia comercial, elas terminam segurando um pouco, retardando um pouco esse repasse para potencializar as suas vendas consequentemente. Mas é importante que o consumidor fique atento a este percentual, né, que você mencionou na abertura, porque a indústria e as farmácias, de maneira geral, não podem, em hipótese alguma, ultrapassar esse limite que foi autorizado oficialmente. Então, elas podem reduzir, se for o caso, né, não querer repassar totalmente esse percentual de 5%, mas jamais se ultrapassar essa barreira. E caso assim se proceda, é importante que o consumidor repasse e reporte essa informação de pronto para as autoridades competentes, como a Anvisa, como os órgãos de proteção e defesa do consumidor, que certamente estarão acompanhando, monitorando isso lá na ponta, para que o consumidor não suporte, de repente, um ônus maior do que foi preconizado. Agora, doutor, quais seriam os principais fatores que influenciam nesse aumento? Afinal, esse é um aumento anual, né? Isso como também é calculado esse processo, justamente para não ter esses juros muito abusivos para o consumidor no produto final? Ótimo. É levado em consideração principalmente o percentual da inflação, né? Então, ou seja, verifique se a inflação do ano, bem como também os custos de produtividade da indústria farmacêutica como um todo. Então, tudo isso é levado em conta e também alguns percentuais, alguns números que não são alcançados pela inflação, como, por exemplo, a questão da concorrência, né, naquele mercado em específico, o custo com energia elétrica, por exemplo, e a questão da moeda, né? Então, assim, várias indústrias farmacêuticas não estão sediadas aqui no nosso país, várias moléculas são importadas para o Brasil e, naturalmente, isso impacta no custo, né, que a indústria tem para poder trazer esse medicamento aqui para o nosso mercado. Então, tudo isso é levado em consideração, mas eu diria que o mais preponderante, de fato, que tem maior peso nessa análise é realmente a inflação no nosso país, porque o consumidor está aqui e, naturalmente, não tem como a gente trazer somente esse contexto, principalmente se a gente for atrelar ao custo da moeda, do dólar, por exemplo, que fica inviável numa moeda como a nossa, que é extremamente inferior do ponto de vista de valor. Então, tudo isso é levado, é ponderado, e aí, com base nisso, é que a CMED, né, a comissão, autoriza esse reajuste. E se nós olharmos, esse reajuste de 5%, ele fica bem na média desses últimos anos, né? São 3 anos já, mais ou menos, nessa média. O ano passado tivemos ainda um reajuste inferior a este, foi 4,5%, e foi um dos menores, inclusive. Mas este ano 5%, mas está muito dentro da média, muito equilibrado, eu diria, muito justo dentro do que a gente tem aí de números oficiais do governo. Agora, doutor, mesmo assim, com essas questões, a gente vê que é um reajuste muito abaixo da inflação, 5%, e a gente consegue observar também que mesmo com todos os aumentos que a gente vem vendo no Brasil, vendo no país no último tempo, a gente tem aumento na cesta básica, aumento em relação aos planos de saúde e aumento agora na medicação. Isso pode ser alarmante para o público de primeiro impacto. Então, eu queria que também o senhor explicasse para a gente como que esses consumidores podem se preparar para esses possíveis aumento, principalmente para aquelas pessoas que têm uma medicação fixa, que fazem uso daquela medicação todo mês, às vezes várias caixas por mês. Olha, é importante que ele fique atento primeiro ao cumprimento, né, da determinação, ou seja, deste percentual que foi aplicado, e que ele faça pesquisa, né? Eu acho que a pesquisa é uma ferramenta que o consumidor precisa utilizar no seu dia a dia, principalmente aqueles polimedicados ou de uso contínuo, né, que utilizam alguma medicação continuamente, mensalmente. Então é importante que ele faça essa análise de mercado, de fato, pesquisando, analisando se está tudo dentro do que foi preconizado e também busque estar dentro daqueles programas que se verifica muito hoje. Até a própria indústria farmacêutica, ela tem incentivos, ou seja, tentando fidelizar aquele consumidor, ela faz programas onde você se cadastra junto ao laboratório específico para que esteja ligado àquela marca
que ela trabalha, e você tem benefícios de descontos, muitas vezes descontos até progressivos, ou seja, diante da compra de 2 caixas, de 3 caixas, o consumidor tem isto. O que a gente não pode conceber naturalmente é que o consumidor suporte algum prejuízo, ou seja, por algum tipo de estratégia indevida, abusiva, em face desse consumidor, ou seja, ludibriando o consumidor, na realidade, vendendo que ele está tendo benefício, na prática ele não esteja. Então, caso isto aconteça, é importantíssimo que o consumidor, bem como as instituições como um todo, né, os PROCONs certamente estarão de olho nisso, analisando, fazendo as suas fiscalizações, né, principalmente em períodos como esse, que são os períodos onde os repasses são colocados lá na ponta para o consumidor. Então certamente as instituições estarão de olho, mas o consumidor também precisa. A gente destaca sempre a importância do controle social, ou seja, a sociedade precisa criar o hábito de fato de buscar informação e fiscalizar isto também lá na ponta para poder informar os órgãos competentes, né? Muitas vezes não tem como, do ponto de vista de pessoal humano, as instituições terem um corpo, né, de pessoal que esteja em todo e qualquer lugar ao mesmo tempo. Então existem, de fato, em bairros mais afastados, ou seja, em redes que não estão, de repente, naquele local mais visível, muitas vezes elas empreendem medidas em face desse consumidor, desfavoravelmente a este consumidor, e demora um pouco essa informação para chegar aos órgãos competentes. Se o consumidor lá na ponta, quem está de fato recebendo essa notícia, essa informação equivocada ou indevida, e se ele tiver o hábito de repassar isso, de ligar para os órgãos de proteção e defesa do consumidor, de buscar as autoridades competentes, levando essa informação, naturalmente a gente terá um poder de fiscalização amplificado, potencializado, e quem se beneficiará com isso certamente será a população em geral, os consumidores. Eu queria até aproveitar esse momento para traçar uma linha do tempo aqui com o senhor, uma espécie de linha do tempo, para ser mais específica, porque a gente tem esse aumento de 5% aprovado para iniciar nessa segunda-feira, dia 31, mas isso é primeiro afetado os fornecedores. As primeiras pessoas que sentem esse impacto são os fornecedores, para então chegar nos consumidores. A gente tem uma forma de explicar de uma forma mais didática para quem está em casa como funciona esse processo e quanto tempo, mais ou menos, assim, se o senhor puder fazer uma média, claro, leva para que isso de fato chegue nas prateleiras das farmácias de modo geral? Veja, leva-se alguns meses, né, eu diria. Então, há todo um contexto que acontece de bastidor, vamos dizer assim, que o consumidor termina não tendo ciência. Como nós falamos, existe uma comissão, né, tem uma legislação também que prevê todo esse passo a passo de como isso deve acontecer, como é que esse reajuste deve ser considerado, quais são as métricas que devem ser consideradas, e também há diversas reuniões, vamos dizer assim, né, com os órgãos oficiais do governo, com as comissões que são criadas afetas a essa temática, para que isso seja dialogado e se chegue num denominador comum, que também não se prejudique naturalmente a parte industrial, ou seja, a indústria farmacêutica é quem fabrica esses medicamentos. Por quê? Existem contextos que a inflação muitas vezes não leva em consideração, como nós falamos, como é a questão da moeda, que caso isso não seja percebido, não tenha um olhar sensível para isto, há a possibilidade, inclusive, de ter escassez de medicamentos no mercado. E quem será prejudicado também, mais uma vez, será o consumidor. Então, do ponto de vista do governo brasileiro, é exigido, muitas vezes, que se tenha essa percepção de como tudo isso funciona, né, de como essa dinâmica toda mercadológica funciona, para que o consumidor não suporte qualquer tipo de prejuízo, não só por um reajuste elevado, que muitas vezes quer se brecar, mas mesmo que se coloque um reajuste muito menor do que se deveria, levando em consideração todo esse contexto que envolve esse tipo de negociação, o consumidor poderá, por via indireta, também suportar algum tipo de prejuízo, porque a depender não valerá a pena, por exemplo, a importação de determinada substância, né, o sal, trazer para cá para poder se fabricar, e tem todo um custo, não só de fabricação, a fabricação ela envolve todo um contexto, não só a distrita ali, a substância em si, mas toda a questão de distribuição, de logística num país da dimensão do Brasil. Então tudo isso é ponderado, é considerado no momento dessas análises. Mas eu acho que o percentual está bem equilibrado, né? É justo, vamos dizer assim, não está nada acima do esperado. Acho que está tudo muito dentro do que se percebia que iria acontecer. Agora é só, de fato, fiscalizar tanto o consumidor como as instituições e pedir que o mercado, de repente, se utilize de estratégias
benéficas ao consumidor e de repente não repassa a totalidade disso, ou se fraciona, às vezes acontece isso, né? Já está autorizado, mas não necessariamente se repassa, como nós falamos, de uma vez só, os 5%. Às vezes tem farmácias, tem indústrias que fracionam esse reajuste, seguram um pouco mais, porque ela conseguiu lá no seu parque fabril, demandar, potencializar essa fabricação, e ela tem um estoque considerável para poder, neste momento, não repassar de pronto, e é uma estratégia interessante, eu diria, até para potencializar as vendas, quando você segura, quando você retém esse reajuste. E quem faz isso termina se beneficiando, porque potencializa a venda. O consumidor já tem a notícia de que o reajuste aconteceu, mas se ele verifica que o preço se manteve, ele termina aumentando até o consumo, né, para poder estocar também, entre aspas, pelo menos por alguns meses, aquele medicamento na sua residência, principalmente se ele usa continuamente. Então são esses movimentos que a gente verifica acontecendo. O que não pode acontecer, como nós já ressaltamos, é algum tipo de prática indevida que traga prejuízos para os consumidores. Doutor, para a gente finalizar, eu queria também aproveitar esse momento que a gente tem aqui para passar um serviço fundamental para quem está nos acompanhando, que são justamente essas dicas práticas na hora de comprar esses medicamentos, principalmente em farmácias, e essas pessoas que têm esses medicamentos de uso contínuo. Porque, às vezes, tem esses preços abusivos, tem esses aumentos abusivos, mesmo com esse aumento significativo de 5%. Então, o que é que esses clientes, esses pacientes têm que observar na hora de comprar a sua medicação, e o que é que eles podem fazer na prática mesmo, se eles observarem alguma conduta abusiva? Ótimo, veja só. Primeiro, assim, a imprensa como um todo, nacionalmente, está noticiando, né, trazendo as informações referentes a esse reajuste. O consumidor, especialmente aquele consumidor que faz uso contínuo de alguma substância, ele já tem a ideia fixa do valor que era praticado, né, até a presente data. Então é importante que ele verifique, de repente até faça um cálculozinho ali rápido. Hoje todo mundo tem um smartphone na mão, então ele utiliza a calculadora ali e verifica se de fato está dentro do que foi preconizado oficialmente. Se não estiver, é importantíssimo, como nós falamos, que ele automaticamente faça essa informação chegar. A quem? Os órgãos de proteção e defesa do consumidor que fiscalizam essas instituições, a própria Anvisa. A Anvisa ela tem o poder, como agência majoritária aqui, quem determina essas questões de saúde aqui no nosso país, ela tem inclusive legitimidade para impor sanções administrativas, como multas e outras questões, para essas empresas que descumpram esse tipo de recomendação. E além disso, é possível também, a depender do tamanho, da dimensão daquele tipo de conduta, ele buscar ajuda no Ministério Público, na Defensoria Pública, ou até de um advogado particular, para empreender medidas jurídicas a depender do tamanho do prejuízo e da dimensão do impacto que o consumidor percebeu. Naturalmente, se for algo simples, o simples fato dele encaminhar essas informações para os órgãos já será suficiente para poder as instituições que fiscalizam tomar as medidas cabíveis. Mas, a depender do tipo de medicação, do valor dessa medicação, né, de como o consumidor seja abordado, para poder, de repente, fazer uma compra bem maior do que ele poderia fazer, de um custo bem mais elevado, e especialmente sendo embutido aí valores não condizentes com o que foi preconizado, você está trazendo um prejuízo. O Código do Consumidor ele veda totalmente esse tipo de conduta. O consumidor tem o direito, não é opção das instituições, é direito do consumidor receber informação clara, cristalina do que é que ele está comprando, qual é o valor que ele está comprando, se tem algo embutido naquilo ali. Então, ou seja, tudo isso precisa ser respeitado, e as instituições naturalmente sabem dessa determinação legal, e elas devem cumprir isso, né? Não à toa que toda instituição tem que ter obrigatoriamente também, por determinação legal, um Código de Defesa do Consumidor lá no seu balcão, de livre acesso de qualquer consumidor. E é preciso não só tê-lo, mas respeitar também todo o conteúdo que está ali. As instituições sabem muito bem disso. Então, caso isso aconteça, o consumidor precisa rapidamente passar essa informação adiante para que as instituições tomem as medidas cabíveis, e essas empresas que não estão cumprindo sejam penalizadas, para que a gente não tenha a população pagando um preço muito maior do que deve. Já basta a carga tributária que nós temos aqui, todo o custeio que o consumidor tem que ter no seu dia a dia. Então a gente não pode suportar naturalmente algum tipo de prática abusiva que ainda traga mais nocividade no dia a dia desse consumidor. Muito obrigada pelas suas informações, doutor. Saiba que o espaço aqui está sempre aberto para você, para a gente justamente trazer essas pautas importantes aqui para a comunidade de Alagoas. Eu que agradeço, estarei sempre aberto e à disposição.
Esse foi o Dr. Juliano Pessoa, especialista em direito de saúde, trazendo informações sobre o aumento do preço dos medicamentos que começa a valer a partir dessa segunda-feira, um aumento de 5%. Mas você que está nos acompanhando não precisa se assustar, esse aumento ainda demora um pouco para chegar nas prateleiras e é um aumento abaixo da inflação, não vai trazer grandes prejuízos para você, alagoano, que compra esses produtos, você que faz uso desses medicamentos com regularidade, não vai ter nenhum tipo de prejuízo no seu bolso, no seu financeiro.